eu vou dar mais uma oportunidade à testemunha ao final do encontro, que ele já teve tempo suficiente para fazer a sua reflexão, em relação à pergunta que fiz no início. O senhor disse que se arrependia de ter chamado minha mãe de corrupta no dia 16 de abril e pediu desculpas por ter feito isso, dando a entender que fez no calor das emoções. Ao mesmo tempo, o senhor disse que não se arrepende de, no dia 25, a partir do contexto da minha presença na prefeitura, ter chamado ela de safada. E o senhor disse que não se lembra se desferiu outros ataques a ela no período em que ela estava hospitalizada. Eu gostaria de perguntar ao senhor se o senhor quer aproveitar esse momento para pedir desculpas em relação ao conjunto dessas falas ofensivas e de ter chamado ela de safada. O senhor gostaria de pedir desculpas? Eu vou repetir o que eu disse lá no começo. Eu sinto muito pelo falecimento da sua mãe. Mas o que eu disse sobre citar que ela era corrupta, eu não consigo provar aqui, né? Quem tem que provar é a justiça. Isso eu retiro. Mas o resto, no todo o contexto do que eu disse no vídeo que você não cita, a minha crítica é válida. O senhor, então, não retira o fato de ter chamado ela de safada no dia 25 de abril? Eu já respondi isso no começo, não já? Não retira? Não. Obrigado, estou satisfeito. Deputado Glauber. Pois não. Eu peço a Vossa Excelência, até para a gente Ouviu demais. ouvir as demais testemunhas, para a gente ter mais uma objetividade, para a gente dar seguimento aí. É um apelo que Vossa Excelência tem todo o tempo que desejar. Estou bom procurando deixar ser o isso. mais objetivo possível. Agradeço, deputado. E vou fazê-lo. É porque são muitas coisas, presidente. Peço só um minuto mais da paciência, porque eu estou pegando aqui um outro arquivo. Deputado federal frouxo. Eu te arrebento, irmão. Eu te arrebento, irmão. Tá ligado que se me encostar isso, eu vou dar um soco na sua cara. Tua mamãe é corrupta. Tu vai me ver muito ainda por aqui. Senhor Gabriel, o senhor se recorda de ter proferido essas palavras? E não foram ditas ao senhor. O senhor se recorda E não foram de ter proferido essas e não palavras? foram ditas ao senhor. O senhor se arrepende de ter dito essas palavras? E não foram ditas ao senhor. A minha Principalmente pergunta algumas é delas outra. foram ditas ao seu assessor que estava me agredindo. A minha pergunta é outra. Não, O senhor se arrepende? não, Não se arrepende? não. Deputado federal frouxo, a quem o senhor se referia, então? Quando você estava colocando o pessoal para ficar me agredindo. E tem filmado isso também. A quem o senhor estava se referindo? Que o senhor colocou o pessoal para me agredir. Eu estou citando. O senhor se arrepende? Não. Não se arrepende. Vamos seguir. As suas redes sociais facilitam enormemente o trabalho que a gente tem no Conselho de Ética. E normalmente o senhor se dirige, aqui nessa sala, já se dirigiu a vários parlamentares, fazendo todo tipo de ataque. O senhor faz isso exclusivamente com parlamentares? Quem que eu ataquei aqui? Pergunto. Eu estou perguntando também quem que eu ataquei. Não sei quem eu ataquei. Deputado Chico Alencar? Não ataquei aconteceu? ele. Eu ataquei ele aqui agora? Não estou falando aqui. Eu acho que a testemunha, de maneira proposital, está tentando não compreender aquilo que está sendo dito. Eu estou falando de um histórico. Eu não estou falando exclusivamente da sessão no dia de hoje. Eu estou falando de um histórico. O senhor sabe, de cabeça, quantas pessoas o senhor
já abordou na rua? Quantos com políticos seu já método? questionei? Quantos? Um monte. O senhor não, então não estou perseguindo o senhor, E né? o senhor só aborda políticos? Ué, eu vou questionar um cidadão na rua, normal, uma pessoa comum, por quê? Não, eu questiono Então- um político, que tem o dever, né, de me Então eu responder faço algumas uma coisas. pergunta. Em um dos vídeos nas suas redes sociais, o senhor está fazendo também uma abordagem ofensiva ao senhor Jesus Luz. Qual foi o motivo? Qual que é a abordagem agressiva que eu fiz? O senhor abordou o senhor Jesus Luz? Qual a abordagem agressiva que eu fiz? A pergunta objetiva. O senhor abordou o senhor Jesus Sim. Luz? Qual foi o motivo? Porque ele estava lá, ele estava sendo pago para estar lá, né? Ele recebeu um ingresso ali, junto com o pessoal do prefeito Eduardo Paes. Eu fiz um Então o senhor questionamento estava normal. questionando porque ele estava num evento. Sim, político. Junto com político. Segunda pergunta. O senhor abordou também o senhor Nando Reis. Por que o senhor o fez? Porque ele estava vindo a Brasília para defender o pele da censura. O senhor abordou, o senhor nas suas redes sociais fez ataques bastante ostensivos ao senhor Break, que é um youtuber. O senhor se arrepende do que fez? Ele é o quê? Um youtuber? O que ele é? Ele é um youtuber. Eu acho que ele é um influencer que ele faz um trabalho ofensivo para a sociedade. Por que ele faz um trabalho ofensivo? Porque no momento quando ele começa a relativizar coisas que acontecem no Rio de Janeiro, principalmente ligadas ao tráfico, eu acho que é alguma coisa muito errada de se fazer. O senhor então não se arrepende? Então eu fiz críticas bem contundentes a ele, principalmente quando ele fala que o traficante na favela, quando ele vai colocar um, entre aspas, racista no micro-ondas, ele trata como se fosse um justiceiro social. Só que a gente sabe que não é isso que acontece na favela do Rio de Janeiro. E eu morei em algumas favelas do Rio de Janeiro. Você pode pegar o próximo... senhor se arrepende? Posso terminar de O senhor se responder? arrepende? Posso Não, terminar a de pergunta responder? é objetiva. Não, O senhor a se pergunta... arrepende? Mas a pergunta vem A pergunta é objetiva. O senhor se arrepende? Não se arrepende. de fazer crítica a um cara que passa pano para É certas interessante porque nessa mesma Presidente. postagem, o senhor é Rodrigo Pimentel, coisas. Sim. que não pode ser acusado de ser alguém de esquerda, né? Se solidariza com o Break contra os ataques que o senhor fez em relação a ele, que levou inclusive ele a gravar um vídeo em lágrimas. O que isso tem a ver? O senhor lembra? O que isso tem a ver? O senhor lembra ou não lembra disso? Lembro. O senhor se arrepende do que fez? De ter feito críticas ao break? Não. O senhor se arrepende do tipo de vídeo que fez contra ele? Não. Nenhum arrependimento. Não. O senhor disse que ataca políticos que estão no exercício dos seus mandatos. Eu aqui já citei, poderia citar mais, o senhor Nando Reis, o senhor Jesus Luz, o senhor Break. Que estavam envolvidos com coisas de política, né? O senhor Jesus Luz estava envolvido com Ele estava coisa de dentro de um política? evento que ele Do recebeu evento da Madonna. Ele recebeu o ingresso do prefeito, né? Eduardo Paes. E aí, por ter recebido o ingresso do prefeito, Que estava sendo pago o com senhor imposto. se sentiu Estava sendo à pago com vontade dinheiro de público. fazê-lo. Estava sendo pago com dinheiro público. O senhor se arrepende do que fez? De ter feito um questionamento a ele? Não. Nenhum arrependimento. Não. Presidente, Eu teria arrependimento se eu tivesse agredido alguém. Entendeu? vamos continuar? Coisas que eu não faço. Não, deputado. Vamos Pois continuar. não. Pois não. Vamos seguir, presidente. Agradeço. Para finalizar, eu queria que o senhor, que a testemunha, falasse do processo 0033.35.2023.8.16.0001, Tribunal de Justiça do Paraná, uma ação civil de reparação pela invasão e violência na Universidade Federal do Paraná. Houve uma carta precatória ao Rio de Janeiro para notificação. Eu pergunto se a testemunha foi notificada em relação a esse processo. Você citando assim, numeralmente, qual que é o processo, eu não lembro de cabeça. Universidade Federal do Paraná. Certo. Mas qual que é o O processo? senhor não lembra? Qual que é o teor do O processo? senhor não lembra? Qual é o teor do Eu processo? estou perguntando se o senhor foi Como que notificado eu vou em responder? relação a algum processo. Alguns, sim.
Quais processos o senhor foi notificado, então? Se for o que eu estou pensando que é, eu fui. Sobre Eu queria que o senhor da Universidade Federal relatasse. do Paraná. Eu queria que o senhor relatasse para os presentes do Conselho de Ética, que o senhor disse que foi citado em alguns processos. Eu queria que o senhor relatasse os processos em que o senhor já foi notificado. Esse é um processo criminalmente sobre a Universidade Federal do Paraná, alegando que a gente agrediu uma funcionária da limpeza dentro da Universidade Federal do Paraná, que... Silêncio, por favor. Que a gente agrediu a funcionária da limpeza, sendo que, como eu sempre digo, né, a gente tem tudo filmado. Testemunha, e foi... eu não estou solicitando que o senhor diga o que aconteceu nesse momento. Eu pedi que o senhor diga quais são os processos que o senhor responde que já foi notificado. Ponto. Da Universidade Federal do Paraná, que eu lembro, é essa daí. O senhor tinha acabado Outro de não dizer lembro. que não se lembrava. Não, Agora tem outros lembra. processos, mas ligados a esse daí... Quais só são esse. os outros processos que o senhor responde? Essa é a pergunta Ligados objetiva. a esse, só esse daí. Não estou falando ligado a isso, estou falando de todos. Ah, aí de cabeça eu não lembro. Quantos processos, Caralho, não lembro. quantos processos o senhor responde? Ô, Aí tem que ver deputado, como é advogado. a testemunha está respondendo. A resposta é A que minha ele não pergunta lembra. é objetiva, presidente. A quantos processos o senhor responde? Não sei, não conto. Tem que ver como é advogado. Não conta. Ele já respondeu. Já respondeu. E aí eu estou perguntando, os que o senhor se recorda, o senhor pode se citar Tanto é que quais eu- são esses processos? Tanto é que o processo que você cita e insinuou que eu agredi... A minha pergunta é objetiva, Eu já respondi, presidente. Ele já respondeu Eu que já não respondi. lembra. Presidente, Você quer ele responder? não já disse que respondeu. não lembra. Ele disse que não sabe... Só um minuto, gente, por favor. Ele disse que não sabe quantos processos ele responde. Ok, ele não sabe. Resposta dada. A minha pergunta é, dos processos que o senhor lembra, se o senhor pode dizer aqui no Conselho de Ética que processos são esses que o senhor responde. Ponto. Ele já respondeu, da Universidade Federal. Do Paraná. É o único. É o único que o Mas senhor é a se resposta lembra. da testemunha. Foi? Não, só um minuto, presidente. Então vou reformular. O único processo que o senhor se lembra que responde é o da Universidade Federal do Paraná? Foi. O senhor não se lembra de outros. Não. Então eu vou refrescar a memória do senhor. O senhor não sabe, mas nós sabemos. Fora as 2 vezes depois do processo no Conselho de Ética, foram outras 5 vezes. Até agora foram 7 vezes em que o senhor, munido de gravadora e de câmera, vai ao meu encontro fazendo todo tipo de ataque. Ataque não, Naquele questionamentos, dia, como eu faço... eu ainda não Ó, formulei a pergunta. deixa ele formular a pergunta, o senhor responde depois. Naquele dia, inclusive, aqui, nós nos encontramos no corredor e o senhor, ironicamente, ri e fala, tudo bem, deputado? E aí começa uma discussão. E não precisa de muita versão, tem filmagem de tudo o que aconteceu naquele dia. Mas a minha pergunta é outra. A minha pergunta é a seguinte. O senhor nega e diz que é mentira que tenha dito para Fábio Gripe, assessor do meu mandato, coordenador do meu mandato, e existe um boletim de ocorrência sobre o caso, o senhor nega que tenha dito, abre aspas, Fabinho, eu sei onde sua mãe mora, fecha aspas. O senhor diz que é mentira. Como o senhor sempre foi munido de gravador aos atos de provocação, a minha pergunta é, esses arquivos de áudio e vídeo já foram todos destruídos ou o senhor guarda esses arquivos de áudio e vídeo? Eu não tenho posse desses arquivos. Esses arquivos estão na posse de quem? De quem fazia a edição. Quem faz a edição? Um garoto que trabalhava comigo que não trabalha mais. Como é o nome do rapaz que trabalha contigo e não trabalha mais? Pedro. Pedro. É. O Pedro recebia para fazer esses vídeos? Não. Fazia gratuitamente. Boa parte das pessoas que trabalhavam comigo trabalhavam de graça. Fazia gratuitamente o É. Pedro. O Pedro, então, gravava esses vídeos gratuitamente. E todo o material acumulado desse período está com o Pedro. Pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Não sabe Ué, ou como não que eu vou está? saber? Tem que perguntar pra ele, não é pra mim. Os materiais eram do senhor. A Sim. pergunta é, eles estão com o Pedro, estão Não, com os o senhor celulares, ou estão com uma outra pessoa? os celulares não são meus, né? Eu não tenho posse de tudo. Como é o nome completo do Pedro? Mas de qualquer forma, sabe o nome completo do Pedro? eu reafirmo o que eu disse. É mentira isso. O senhor sabe o nome Eu completo nunca do Pedro? ameacei.
Posso responder? Não, porque a minha pergunta não foi essa. Mas você está falando que eu estou mentindo? Eu já tinha dito previamente que o senhor afirmava que isso não era verdade. Então a minha pergunta não é sobre isso. Mas é muito fácil quando o senhor diz que eu estou mentindo. A minha pergunta é objetiva. Se o senhor tem, então, os equipamentos de gravação, de vídeo e de áudio, já que em todas as intervenções estava munido de equipamentos de gravação. É mentira minha que o senhor estava munido, nos momentos que foi ao Largo da Carioca, de equipamento de gravação por dentro da camisa? Algumas vezes sim, algumas vezes não. Eu pergunto ao senhor, então, qual é o sobrenome do Pedro? Pedro Souza. O senhor pode disponibilizar o nome do Pedro para que o Conselho de Ética faça contato com o Pedro para saber se tem esses vídeos? Pode. E que esse material possa chegar ao Conselho? E vai chegar na conclusão que nunca disse isso. Eu nunca ameacei a mãe de ninguém. Então, o senhor afirma... Afirmo. Que o Conselho de Ética vai receber o material disponibilizado pelo Pedro. Vai entrar em contato com ele, vou passar o contato para ele e vai perguntar para ele. Presidente, eu quero afirmar a Vossa Excelência que se o integral desses vídeos e áudios chegarem ao Conselho de Ética, vai estar lá. A ameaça que ele fez ao assessor do meu mandato, dizendo: Fabinho, eu sei onde sua mãe mora. Eu solicito ao Conselho de Ética que possa fazer a solicitação, primeiro porque é muito estranho. O material que é dele não está mais com ele. Não é material meu. Está com alguém que fazia as suas gravações. Mas como o material não está mais com o senhor, nós solicitamos então que esse agente que fazia as gravações e editava seja solicitado então, porque tem lá toda a gravação. E no momento que eu tiver a possibilidade de me defender, vou apresentar também alguns outros vídeos. Então, da parte do senhor, o senhor autoriza, já que o material é do senhor, o material não é meu, eu disse que não era meu. O material é do senhor ou não é? Se fosse, estava no meu celular, não é? Eu entendi, isso aqui é meu. Eu entendi que o material era do senhor e estava na posse do Pedro. Não, eu falei que quem participava de gravações e edições era ele. O material é do Pedro, que trabalhava para o senhor voluntariamente. Como várias outras pessoas. O Pedro é também do Movimento Brasil Livre, do MBL? O Movimento da Renovação Liberal, Ele é do MBL? É. Ok. Então, eu queria solicitar, presidente, que fosse solicitado ao Pedro, do MBL, já que o senhor questionaram... Os senhores romperam relação? Não. Não? Não. Presidente, então... Eu não brigo com meus pares, deputado. Eu estou tentando compreender, porque se não houve um rompimento de relação dele para com o Pedro, e o Pedro tem esse material, o senhor pode, então, solicitar ao senhor Pedro... Vou responder pela terceira vez. O senhor ainda mantém relação... para que esses equipamentos possam ser encaminhados e periciados pelo Conselho? Vou responder pela terceira vez que eu disponibilizo sim o contato dele. E disponibiliza um material que esteja também à sua disposição? Eu não tenho material à minha disposição sobre esse caso. Não tem nenhum material das gravações que o senhor fez em relação a mim na posse do senhor? No meu celular, não. Porque no seu computador, na posse do senhor? Eu gravei com o computador, deputado? Eu gravei com o computador? Estou perguntando se tem algum material na posse do senhor, só isso. Eu já respondo que não. A minha pergunta é objetiva. Testemunha, tem algum material das gravações que o senhor fez em sua posse? Desse caso específico que você está citando, não. Dos casos em que o senhor foi especificamente ter contato comigo, tem alguma gravação que esteja em sua posse? O da lanchonete, que fui eu que gravei. Então, de todos os materiais, só o da lanchonete está na sua posse. Porque é o do meu celular. Porque é o do meu celular, só estava eu e você, né? Os outros não. Os outros não. Porque foi o único que estava no meu celular. Os outros não estão na posse do senhor? Porque foi gravado com o meu celular. A minha pergunta é objetiva. Eu estou respondendo de novo, não. Não? Pronto. É só o senhor responder. Parece que o senhor não entende a resposta. O senhor, você, por favor, você assume o compromisso com esse conselho de disponibilizar, já que se trata de um mesmo movimento, o senhor, o Pedro e os demais do MBL, o conjunto dessas gravações? Entrando em contato com ele, eles vão perguntar lá e vão pedir para ele.
da parte do senhor, o senhor Comigo não assume tem o nenhum compromisso problema. de fazer todos os esforços nesse Nenhum sentido? problema. Obrigado.